Boa noite a todos. Nós queremos inicialmente agradecer hoje a oportunidade de estarmos aqui em mais uma live da Abrame Goiás. Agradecer à Abrame Nacional por nos possibilitar essa transmissão e agradecer em especial o pessoal da comunicação da Abrame Nacional. Hoje nós teremos como tema sensualidade, um atraso espiritual, com a nossa colega Flávia Lansone Costa Pinheiro. Flávia está por aí, Flávia? Olá, boa noite. Oi, Yara. Boa noite para você, para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Uma alegria imensa fazer parte dessa live e cumprimento também a equipe de comunicação da Abrame, que nos possibilita estarmos aqui reunidas hoje. A Flávia é nossa colega, nasceu em berço espírita, foi evangelizadora infantil por mais de 10 anos, é médium passista e palestrante há 27 anos. Fala em mais de 20 casas espíritas na nossa cidade, Goiânia e na região, e atualmente realiza um trabalho assistencial na obra do berço da Federação Espírita do Estado de Goiás. É delegada da Abrame, da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas aqui em Goiás, e também é conselheira fiscal da Abrame Nacional. Nós vamos iniciar com uma leitura e depois vamos fazer a prece para a gente poder escutar ansiosamente esse tema. Então, do livro Sempre Melhor, do nosso colega magistrado José Carlos de Luca. A palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo mal em nossos passos. Quando falo mal de alguém ou de uma situação qualquer, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo me contaminando por ela. Da mesma forma, quando falo bem de alguém, quando exalto as qualidades boas de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela sou envolvido. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. É só uma questão de direcionar nosso olhar. Então vamos nos asserenarmos e imaginarmos a figura do Mestre, amorável Jesus. Mestre, amigos mentores espirituais que nos acompanham, queremos mais uma vez agradecer por estarmos aqui reunidos para mais uma vez estudarmos sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, agradecermos por termos a doutrina espírita em nossas vidas, nos encaminhando, nos alertando, nos conduzindo. Pedimos que possamos estar de mentes e corações abertos para os ensinamentos que receberemos nesta noite e que possamos aplicá-los em nossas atividades diárias, em especial na nossa vida em família e na nossa vida no trabalho. Queremos agradecer pela saúde, pelas dádivas incontáveis do estudo, do trabalho, pela nossa família e pedir que o Senhor abençoe a nossa colega Flávia, iluminando-a em suas palavras esta noite. Ampara-nos hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, vamos lá então, né, Yara? Falar desse tema, um tema que é pesado, é um pouco polêmico, e eu quero, antes de mais nada, deixar muito claro que, por mais que a gente fale de questões de moralidade,
Na verdade, a gente não está aqui lembrando sempre a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento em que ele disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Então, todos nós sabemos, conhecemos bem essa passagem do Evangelho. Então, a intenção nunca é nós condenarmos a conduta de quem quer que seja, mas para que nós façamos uma reflexão a respeito de nós, das nossas condutas, onde nós podemos melhorar, aprimorar, e buscamos através dos ensinamentos, principalmente de André Luiz, de Emmanuel, através de Chico Xavier, as orientações para falar desse tema, que é um tema que realmente mexe com a gente. Essa passagem do Evangelho mesmo trata de sexualidade, de sensualidade. Então, vamos ver. Eu vou começar com o slide que diz sensualidade, um atraso espiritual. Então, na primeira fala, nós tiramos aí do livro Vida e Sexo, onde Emmanuel diz: a energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Então, a gente vê aqui, Emmanuel vem e nos coloca que essa energia sexual, ela gera cargas magnéticas. Eu acho muito interessante a gente observar isso. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que é mais uma questão assim, é uma roupa que se usa, uma roupa mais sensual, mais vulgar às vezes, e isso vem de toda uma provocação, mas na verdade, André Luiz já fala para nós que o sexo ele está na mente. A gente só externa no corpo físico. Então, quando nós falamos dessa onda, desse magnetismo que envolve a sensualidade, em primeiro lugar, ela está na nossa mente. Eu acho tão interessante a gente analisar isso. Uma vez eu conversando, a gente estava com esse casal de amigos e a esposa contando, e acabou que eles riam muito, que ela disse que estava no elevador com o marido dela já é um homem alto. E os dois estavam dentro do elevador e de repente entrou uma moça muito bonita. Ela falou assim: Flávia, de 1,90 m ele foi para 2,20 m. Virou aquele pavão dentro do elevador, exatamente que uma moça muito bonita estava entrando. A esposa virou para ele e falou assim: já começou a fobia de elevador? Aí disse que ele foi voltando para os seus 1,90 m. Eu nunca esqueci disso, ela contando, acaba que ela levou muito na brincadeira, mas a verdade é que essa questão de sensualidade muitas vezes envolve o nosso dia a dia e nós temos que ter uma vigilância assim redobrada. É natural que a gente reconheça a beleza de alguém. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, até mesmo numa audiência, chega um advogado, uma advogada, que a gente olha, são bonitos, têm um rosto bonito, até aí, ok, é natural que isso aconteça. O problema é quando nós vamos além, começamos a se deixar envolver exatamente por essas energias magnéticas que envolvem a sensualidade. Então, tudo isso a gente tem que refletir muito. O Conselho Nacional de Justiça, recentemente, em outubro de 2020, baixou uma portaria falando exatamente, combatendo nos tribunais de justiça de todo o país aquilo que envolve assédio sexual. E aí a gente pode virar e falar assim: será? Em pleno século XX? A gente sabe que sim. A gente sabe que em pleno século XX isso acontece. Obviamente que nós não estamos falando às vezes pensa, o CNJ então é só para juíza, não, isso é para o ambiente do poder
judiciário, que envolvem servidores terceirizados, todos aqueles que estão no ambiente de um tribunal e que possam vir a sofrer qualquer constrangimento que envolva um assédio sexual. Então, se tem esse olhar, tanto do CNJ como dos tribunais, inclusive aqui em Goiás nós fomos pioneiros, o desembargador Leandro Crispim, no Tribunal Regional Eleitoral, criou a Ouvidoria da Mulher exatamente para que a mulher, que nesse caso muitas vezes se sente enfraquecida diante da situação, possa melhor se expressar e comunicar qualquer ato nesse sentido. Por que nós estamos falando disso? É tão interessante, não adianta a gente fugir disso, mas agora, como nós estamos numa associação de magistrados falando de um tema tão profundo, a gente tem que lembrar que nós vestimos a toga. E a toga, ela muitas vezes provoca em outras pessoas digamos assim, essa energia. Tem pessoas que enxergam ali em quem está vestido com uma toga ou, digamos, com o poder de uma caneta, tem toda, né? Se sente atraído pela inteligência daquela pessoa, porque ela ocupa aquele cargo. Talvez se nós estivéssemos atrás de um balcão, nós despertaríamos isso, mas quando está ali envolvido naquele poder momentâneo que nós ocupamos, isso desperta, às vezes, vibrações. E há quem, diante dessa vestimenta, acha também que pode, com o poder de sedução, às vezes, conquistar corações. Então, nós vamos agora, diante do que propõe o tema, nós vamos ver o que a espiritualidade vem nos ajudar nisso aí. Por quê? Não adianta nós acharmos que não. A sensualidade, essas energias, elas estão aí. E é preciso que a gente tenha uma vigilância maior em relação a esse tipo de energia que muitas vezes envolve o ambiente, que muitas vezes nós recebemos, para que a gente saiba lidar e se vigiar. Então, a gente vai ver, por exemplo, no nosso próximo slide aí, que olha o que nos diz ainda Emmanuel. À medida em que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve um impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno. Então, se a gente for parar para pensar, fica muito claro para nós aqui, na primeira fala de Emmanuel, que quando nós nos deixamos envolver muito com essa sensualidade, nós nos aproximamos dos brutos. Nós fazemos a coisa envolvidos numa energia sem raciocinar. E a partir do momento em que nós passamos a ter mais responsabilidade, mais discernimento em relação à nossa sexualidade, a gente age de forma diferente. E esse é o nosso objetivo. A partir do momento em que a gente evolui, em que a gente estuda, que a gente busca uma melhoria interior, a gente começa a enxergar o sexo como algo sublime, nobre na nossa existência. Já no próximo slide, vamos ver o que fala para nós aqui. A próxima fala que a gente buscou. Nós fomos lá no livro Missionários da Luz. Eu acho fantástica essa passagem do livro, onde André Luiz, ele vem e traz o seguinte esclarecimento. Todos os encarnados edificam o ninho conjugal sob retidão, conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Então, o que acontece? Essa passagem do livro em especial, ela narra um momento em que um casal vai ter uma relação íntima.
e que naquele momento a espiritualidade preserva o ambiente daquele casal. Então, aí nós estamos falando de uma sensualidade que às vezes possa existir entre os casais que se amam e eles recebem ali a proteção da espiritualidade, porque ali existe uma troca de fluidos que é sublime, é um manancial de bênçãos, de energias de um casal que se propõe a se doar, onde tem respeito, onde tem cumplicidade. Com isso, recebe-se também a proteção da espiritualidade para aquele ambiente. Então, eu acho interessantíssimo isso, porque a gente, quando você está com o seu marido, com a sua esposa, no seu momento de intimidade, aquele momento é preservado. E a própria espiritualidade, nosso anjo da guarda, eles fazem uma proteção para que ali a gente tenha a nossa troca e os nossos momentos preservados mesmo. É muito legal a gente ver isso. Mas ele continua, ele vem e já coloca no nosso próximo slide, ele já fala o seguinte: mesmo livro de André Luiz, Missionários da Luz. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias em que os proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objetos de participação de desvairadas testemunhas que colheram, tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Então, gente, isso aqui André Luiz, ele é tão profundo e eu acho que vale a pena, a gente está dando uma palestra, mas vale a pena pesquisar e estudar sobre o assunto, porque ele deixa muito claro que quando nós nos ligamos a esse tipo de espíritos baixos nas nossas ligações, em que a gente trai, em que a gente busca outro tipo de companhia espiritual, nós estamos trazendo isso para dentro da nossa casa, sim. Não tem como haver uma proteção. E o que é mais difícil, traz consequências. E eles induzem tanto esse processo obsessivo que você entra numa questão que vicia. O sexo acaba que não lhe basta. Você vai querer sempre mais e nunca estará realizado. Por quê? Porque tem outros espíritos que provocam isso, sugando as energias. Então, nós temos que ter, assim, um cuidado redobrado com as companhias espirituais que nós queremos ter na nossa intimidade, na nossa vida conjugal. E lembrar muito os compromissos que nós assumimos quando nós colocamos uma aliança no dedo, quando nós nos propomos a dividir o teto com alguém. Então, tudo isso nós temos que pensar com muita seriedade. Já no nosso próximo slide, eu acho que a gente ainda está com o Emmanuel aí. Olha, né, a gente sai de André Luiz e a gente vai para Emmanuel. Olha o que Emmanuel nos diz, gente. Um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e sexo liberado, muitos poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhes a continuidade. Gente, olha, Emmanuel, como ele é maravilhoso nas palavras e de profunda reflexão para nós.
Nós não devemos começar um romance de carinho a dois se nós não vamos querer dar continuidade. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim: ah, Flávia, eu tô solteira, ela também tá solteira, eu tô deixando muito claro que não vai ter envolvimento. Aí a gente se iguala até mesmo a animais. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque Emmanuel nos traz esse alerta. Sexo é compromisso, é responsabilidade. E quando nós traímos alguém nesse nosso relacionamento, nós estamos causando lesões no perispírito dessa pessoa. As lesões sentimentais, elas são muito graves. Às vezes nós ficamos aí séculos depois para tentar reparar uma lesão afetiva que a gente causou em alguém. Então, nós temos que ter muita responsabilidade e a consciência de que ninguém é feliz à custa da infelicidade do outro. Hoje, Emmanuel ainda vem e fala claramente que a gente fala muito hoje desse sexo livre, e eu tenho visto com muita tristeza alguns canais de comunicação estimularem, falarem de uma forma assim que estimula mesmo, né? Ela é quase que colocando como nobre o trisal. Eu quase caio para trás quando eu escuto isso. O que é o trisal? É um casal de três, né? Três pessoas num relacionamento afetivo. E se nós olharmos o próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 701, ele fala que na poligamia não há afeição, há sensualidade. Então, isso é um retrocesso. Nós temos. Ah, Flávia, você está sendo careta. Desculpa, não é a Flávia, que eu estou passando a mensagem da espiritualidade, que nos faz um alerta a respeito disso. Né? E é igual eu falei desde o início. Não estamos aqui para tirar pedras, e eu posso, inclusive, e vou falar de um exemplo que eu tenho comigo. Eu gosto de falar isso, assim, é difícil, né? Porque quando a gente erra, aí o povo decora. Mas eu não falo isso com orgulho. Mas há 30 anos atrás, eu no auge do colágeno, ainda na minha início da minha fase adulta, com meus 18, 19 anos, eu deixei que depois de um assédio sexual que eu recebi, eu acabei cedendo com 2, 3 encontros na minha vida, e não falo disso com orgulho, mas eu falo com muita alegria. Eu afirmo para vocês que não me fez bem, que eu não me senti bem naquela situação e que, na verdade, eu estava traindo a mim mesma, aos meus princípios, e eu decidi que nunca mais eu farei aquilo. Então, foram esses 3 encontros para eu falar: não quero isso para mim. Então, quando eu falo isso, eu falo com uma tranquilidade muito grande para mostrar que eu não estou aqui para botar dedo no nariz de quem quer que seja, mas para mostrar que nós temos e conseguiremos, se nós quisermos, lutar contra esse trabalho das trevas que muitas vezes pegam na sensualidade para fazer com que a gente, mais uma vez, tome bomba na nossa oportunidade que a gente tem aqui na Terra de melhorar, de crescer, de evoluir. Então, as trevas conhecem bem onde nós já erramos em outras existências, e muitas vezes elas estão aí. E é importante que a gente direcione o nosso livre-arbítrio. No próximo slide, olha aqui. A gente vai ver aqui nesse próximo slide, olha o que Emmanuel nos fala. É preciso recordar que todas as lesões afetivas que tenhamos imposto a alguém repercutem sobre nós, criando lesões consequentes e análogas em nosso campo espiritual. Gente, vocês têm noção do que isso significa? A lesão que a gente causa no outro, a lesão sentimental que a gente causa no outro, que a gente faz o outro sofrer, ela vem parar no nosso perispírito também. Então, a gente não passa impune. Se a gente está ali traindo alguém que a gente um dia assumiu um compromisso sério,
Quando eu falo que a gente está traindo os nossos próprios princípios, a gente está causando essa lesão sentimental e está marcado no nosso perispírito cada lesão que a gente causa em alguém. E como eu falei inicialmente, ninguém é feliz à custa da infelicidade do outro. Ah, Flávia, mas o que está acontecendo? Meu casamento está péssimo, eu já não estou dando conta. Tenta de todas as formas. Hoje nós temos nossos irmãos que são psicólogos, que tentam terapia de casal, que buscam um diálogo, busque a religião. Mas se ainda assim você descobrir que você vai cair numa loucura, numa situação ainda pior, que você haja com responsabilidade, mas não busque a traição para se manter num relacionamento que só vai trazer dor e sofrimento esse tipo de conduta. Então, eu acho fantástico essa orientação que é dada pela espiritualidade a respeito do quanto nós temos que ver sexo, sensualidade como energias que imperam no nosso planeta e que nós temos que saber conduzi-las, direcioná-las para o que é correto, para o que é justo, sem que a gente lese qualquer pessoa, cause qualquer lesão sentimental em quem quer que seja, principalmente em pessoas que um dia nós abraçamos o compromisso de passar toda uma existência juntos. Vamos mais para frente, vamos ver o que diz o nosso próximo slide. Lá no livro Consolador, uma pergunta que foi feita a Emmanuel, na pergunta 184, Emmanuel nos diz: toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fala-as evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Gente, guiar impulsos, orientar as tendências. É preciso que a gente tenha essa evolução sublime dos nossos sentimentos. E basta que a gente queira. É preciso que a gente direcione, que a gente escolha, que a gente não se deixe arrastar pelos sofismas da paixão, porque nos leva para o buraco. Pelo amor de Deus, a gente está aí num ano ainda em pandemia, saindo de uma pandemia. Eu acho que todos nós que tivemos um espirro dessa época, a gente botou a mão no peito e falou: será que chegou a minha hora? E aí a gente repensou: se eu morrer hoje, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, eu acho que a gente tem que trazer esse ensinamento para a nossa existência e pensar: como eu estou agindo com os compromissos que eu assumi aqui na Terra, com as minhas forças genésicas, o que eu tenho feito dessas energias que são colocadas, porque nós temos que olhar o sexo, a sexualidade na nossa existência como algo que é sublime. Essas forças, a André Luiz até ele menciona, ele fala que amor e sexo plasmam responsabilidades naturais na nossa consciência. Então, quanto mais nós estivermos envolvidos em amor e sexo de uma forma sublime, tudo isso vai estar gravado na nossa consciência. Que a gente veja isso com muita responsabilidade. Agora, meus queridos, nós vamos para o nosso próximo slide, que eu gosto muito, porque nós estamos aqui falando no Livro dos Espíritos. E na pergunta 872, tem um comentário de Allan Kardec que diz o seguinte: de acordo com a doutrina espírita, não há sedução irresistível.
O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta do obsessor que o induz ao mal em seu íntimo, assim como pode fechá-lo quando alguém lhe fala. Pode fazer isso por sua vontade ao pedir a Deus a força necessária e rogando a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na sublime prece do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que eu posso dizer em relação a isso? É que realmente, quando a gente quer, a gente faz exatamente aquilo que o Chico Xavier falava. A gente bate os pés para as trevas. Não há sedução irresistível. E quando eu falo de sedução irresistível, a espiritualidade fala que não apenas da questão que envolve sensualidade, todas as outras, tudo aquilo que nos arrasta para a matéria, inclusive o que envolve gula, cigarro, a bebida em excesso, tudo aquilo que nos leva para um atraso moral, porque a gente fica cada vez mais ligado ao que é da matéria. Se nós lutarmos, se nós falarmos, eu não vou deixar entrar nessa, gente, é tudo aqui, ó, é a mente. A gente bate os pés para as trevas, como o Chico Xavier falou, e a gente consegue afastar tudo isso. E a gente tem que lembrar que a gente não está aqui na Terra como quem sai num barco para aventurar. Não! A gente tem que lembrar que nós temos débitos de outras existências e a gente tem que aproveitar esse instante que nós estamos aqui para a gente ser melhor. O Chico já dizia que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. E nós estamos chegando arrependidos exatamente porque nós não estamos colocando dar os bastas, muitas vezes ligados à matéria, que impede, ligados ao orgulho, à vaidade, que impedem o nosso crescimento interior. Mas se por um lado a gente convive, e houve um slide que eu coloquei aqui, inclusive, que Deus, Emmanuel fala que Jesus não tira de nós as paixões, mas ele nos mostra o roteiro para a gente se furtar disso, para a gente se fortalecer e dizer, essa etapa eu já venci. Eu acho que cada um de nós tem que fazer uma reflexão interna. A gente já não lembra o que a gente é das outras encarnações, porque Deus é maravilhoso. Ele coloca uma página em branco numa nova existência, para a gente não ficar lembrando do que aconteceu no passado e isso não nos atrapalhar. Mas pelas nossas tendências, a gente sabe onde a gente tem que melhorar. A gente sabe onde a gente já melhorou. Tem gente que vai falar, eu já sou tranquila com o ciúme, eu não tenho problema com a inveja, eu não tenho problema com a preguiça, mas eu tenho que cuidar da sensualidade, eu tenho que cuidar da maledicência. O fato e por aí vai, né, gente? Tem muitas virtudes e defeitos, e bom seria que a gente começasse a ticar. Essa daqui não me pega mais. E a gente consegue, porque não há sedução irresistível. No nosso próximo slide, nós vamos ver um comentário de Allan Kardec na pergunta 155 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: naquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o seu espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Kardec, com a sua didática perfeita, ele explica muito tranquilamente essa passagem. Acho que ficou muito claro para todo mundo que quanto mais nós nos ligamos à matéria, e ele fala também sensualidade, mais na hora do nosso desencarne a gente vai ficar presa a essa matéria. Às vezes até presenciando, vendo ali
ela está em decomposição, mas a gente ainda ligados a ela, exatamente porque nós vamos deixar passar a oportunidade de sermos melhores, de sermos menos apegados. Eu falo que Deus é tão maravilhoso, gente, porque acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai se desligando dessas coisas, né? Até por questões fisiológicas mesmo, não só de sensualidade, mas até a questão, o que adianta a gente ter muito dinheiro, sendo que às vezes a gente mal consegue viajar como a gente gostaria, por uma questão de saúde, às vezes é coluna, é joelho, e por aí vai. Então eu falo que a velhice ela é uma bênção, porque ela nos força a rever aquilo que tem que ser importante na nossa existência. Então, a mensagem de Allan Kardec é muito clara. Nós vamos para mais um slide aqui, que eu gosto muito, também do Livro dos Espíritos, a pergunta 479, nos traz a orientação de que a prece em tudo ela é um poderoso auxílio. Mas crede que não baste que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, gente, a prece é, sim, um poderoso auxílio. E Deus fica muito feliz quando ele vê que a gente está buscando forças, está buscando através da oração, as forças para a gente resistir às tentações, para a gente perseverar no bem, para a gente aproveitar a nossa existência aqui na Terra, para a gente ser melhor. Mas não basta a gente só rezar se a gente não se propõe de verdade a fazer isso. Se a gente ainda continua da mesma forma, agindo de forma diferente, ligando o nosso pensamento naquilo que não é salutar, naquilo que não é benéfico para nós. Então, que a gente consiga, através da oração, buscar realmente a força necessária, mas que a gente, acima de tudo, persevere nisso, nos propósitos de nós nos desvincularmos cada vez mais desses prazeres da matéria que são transitórios. Como a gente trata do tema sensualidade, e ficou muito claro no início, nas falas de Emmanuel, o quanto ela nos aproxima da brutalidade, a gente enxergar o sexo, essa energia, como algo que é para nós, com o nosso companheiro, companheira de vida, na nossa intimidade, a gente com certeza vai receber o amparo da espiritualidade cada vez mais no nosso relacionamento, na nossa vida doméstica. Vamos combinar? Não tem nada melhor do que a gente viver num lar em serenidade, em companheirismo, com cumplicidade. E se a gente busca preservar a nossa relação íntima dentro desses valores, respeitando a pessoa que nós assumimos como marido, mulher, companheiro, a gente com certeza vai viver em maior equilíbrio. Porque quando nós nos ligamos a esses irmãozinhos mais ignorantes, nós acabamos atraindo para nós desequilíbrios, inclusive na nossa saúde física, porque as lesões que nós causamos estão gravadas no nosso perispírito e reflete, inclusive, na nossa saúde física. Eu vou passar para o último slide para depois já dar a palavra para a Yara. Eu amo essa frase de Emmanuel, está no livro Encontro Marcado, que diz o seguinte: o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram da sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter,
mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Então, meus queridos, existe aí sim uma lei de causa e efeito. Nós temos que ter muita consciência disso. Nada passa em vão. Então, que a gente tenha cada vez mais responsabilidade, que a gente cada vez mais busque sublimar o nosso momento íntimo com a pessoa que nós amamos, que a gente cada vez mais bata os pés para as trevas contra todo tipo de vibração que queira trazer para nós, para o nosso lar, para a nossa vida, desequilíbrio, lembrando, nas palavras de Allan Kardec, que não há nenhuma sedução que seja resistível e que nós conseguimos sim, todas as vezes que nós direcionarmos o nosso livre-arbítrio para as escolhas que são necessárias na nossa vida, a gente vai conseguir e o nosso anjo da guarda vai sorrir do nosso lado. É isso aí, Yara, agora é com você. Bom, nós queremos agradecer as maravilhosas palavras da nossa amiga Flávia, realmente nos trouxe muitas reflexões da questão de como nós lidamos, com essa questão da sensualidade, às vezes que nos foge, a essa questão da proteção espiritual, aos casais, a influência daqueles que já têm algum deslize, então, e realmente a gente sabe que essa questão está também, na nossa cabeça, que a sensualidade ela é uma questão da cabeça, e a questão da vibração também muito importante. Então eu perguntaria, à nossa colega se existe, alguma relação entre essa questão da sensualidade com a conservação do nosso corpo, com a questão, da gente, buscar nos melhorar, buscar, alguns padrões, se existe isso, se existe algum envolvimento entre a sensualidade e essa busca por mudanças no corpo, a vaidade, se existiria alguma relação e como nós podemos lidar com isso? Yara, isso é tão interessante porque eu não estou me lembrando agora. Estou até vendo aqui nas minhas anotações, mas eu não estou lembrando agora qual obra e qual o autor. Eu não sei se foi André Luiz ou Emmanuel, mas ele falando que às vezes tem determinadas pessoas que às vezes deixam. Eu acho que está no livro Consolador de Emmanuel, mas eu não tenho certeza, gente, vocês me perdoem. Quando a gente está com quase 50, a memória falha. Mas fala que às vezes, por uma questão de vaidade mesmo, de sensualidade, abre mão da missão de reproduzir, de ser mãe. Eu acho que isso está entrando um pouco dentro do que você perguntou, de às vezes nós abrirmos mão da maternidade ou para manter aquele corpinho, porque ainda está muito envolvido numa questão de sensualidade, e Emmanuel mostra que realmente isso aí tem consequências, são escolhas onde realmente a ligação com a matéria ela fala mais forte, e obviamente dentro daquilo que a gente falou, tem a lei de causa e efeito. Eu acho que o sublime da nossa doutrina, do Evangelho de Jesus, é que a gente sabe que a gente, nessa última fala de Emmanuel, nós somos livres até mesmo para saber se a gente vai reencarnar ou não. Mas nós vamos ter que pagar o preço das nossas escolhas. Então, quando nós, em nome de uma vaidade, nós abrimos mão de trazer um espírito com quem a gente tinha um compromisso ali, sem dúvida alguma, e aí eu já falo uma coisa que é minha, uma opinião minha, muitas vezes a gente vai passar outras existências querendo ser mãe e nós não vamos conseguir, exatamente para que a gente valorize mais do que nunca o compromisso da maternidade, porque um dia nós abrimos mão disso em razão de uma vaidade maior. Então, eu não sei se foi dentro disso que você ponderou, eu acredito que sim, mas realmente
traz consequências e nós temos que, quando a gente vê que a sensualidade está falando mais alto, sem dúvida alguma, isso corresponde um pouco ao nosso atraso moral. A gente tem que rever isso aí. Perfeito. Uma outra colocação para nós que somos mães ou para, né, ou pais, com relação ao que nós estamos vendo hoje, né, a situação, essa propagação que você mesmo colocou da mídia, né, do sexo livre, né, para aqueles que têm sobrinhos, né, ou que têm uma criança em casa, qual que seria a nossa orientação, né, como adultos, com relação a essa questão, inclusive com relação ao namoro, né, essa questão da sensualidade, existiria uma orientação para que a gente possa dar para Amiga, esses adolescentes, amiga, para essas a sua crianças? pergunta, ela é quase desesperadora para mim, porque a minha filha está com 8 anos. E eu converso muito isso com meu marido, é algo que a gente sempre, a gente preocupa, não adianta falar que não, porque hoje em dia a gente vai dialogar, eu converso com alguns amigos, amigos que são espíritas, amigos que são de outras religiões, e a gente vê uma preocupação muito grande, porque a gente tem visto que às vezes tem acontecido estímulos à libertinagem. Então, algo assim, no sentido de que, como a gente demonstrou aqui, até falando da poligamia, que é um atraso, hoje a gente tem visto que muitos jovens aí têm sido estimulados a buscar a sua sexualidade, para isso ele precisa ser livre, experimentar, para ele poder encontrar aquilo do que ele quer. E isso a gente vê com muita preocupação. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu assisti uma palestra onde o Divaldo falou o seguinte: que nós temos que ter muito cuidado quando nós estimulamos as nossas crianças na época, a gente vê que é antigo, a dançar na boquinha da garrafa, a vestir roupas muito sensualizadas, porque nós não sabemos se nós estamos resgatando nessas crianças as prostitutas do passado. Então, o cuidado que nós temos que ter realmente com os nossos filhos, eu acho que começa, em primeiro lugar, evangelização infantil. A evangelização é uma bênção, é algo que se os pais pensassem bem, eles não deixariam jamais de levar os filhos, porque às vezes só o pai e a mãe falar não são suficientes. A criança ouvindo toda semana aquilo ali de um educador do lado de fora, que passam valores, isso eu acho que é fantástico. E as casas espíritas também têm que estar atentas para temas nesse sentido de preocupação de respeito com o outro, de não banalização do sexo, que não existe essa questão de um amor livre. Até outro dia eu conversando com um colega, ele nem é espírita, mas ele comentou comigo, ele falou assim, olha, eu não conheço um casal que tenha relacionamento aberto que foi para frente. E quando a gente lê o que foi falado aqui, a gente consegue visualizar que quando a gente se abre para esse amor livre, que tipo de companhias espirituais a gente está trazendo para o nosso lar? Então, eu acho que casais que têm filhos, então, tem que ser uma vigilância triplicada, porque a gente está trazendo para dentro da nossa casa esse tipo de companhia espiritual. E aí eu já falo também do culto do lar. O quanto o culto do lar é importante, é a proteção. E, além disso, o diálogo. O diálogo para que, antigamente, o povo mais antigo falava assim, eu agora não lembro a frase, mas era tipo assim, amarra suas vacas que meu boi tá solto, um negócio assim, sabe? Mas hoje eu fico feliz de ver que muitas mães têm preocupado em conversar, em dialogar com os filhos, mostrando que tem que ter respeito pelo sexo oposto, que não tem que ser realmente um garanhão, um pavão, conquistador, que tudo isso, nessa lei de causa e efeito, traz sofrimento, que nós temos, acima de tudo, que não
lesar o sentimento do outro, porque a gente acaba lesando a gente mesmo. Então, eu acho que é difícil, né, Yara, a gente virar e falar assim, qual é a receita? Se fosse fácil, amiga, a gente não ia ver, às vezes, tantos jovens hoje, às vezes até em depressão, perdidos, mas eu acho que o que a gente tem sempre que fazer é trazer o evangelho para dentro de casa, trazer a evangelização, dialogar e, acima de tudo, exemplificar. Perfeito, porque o respeito na relação, eu acho que tem que ser passado para os filhos, né? Como um exemplo, e você mostrou um slide assim que eu vejo que é uma mensagem muito feliz, porque a gente, quando você tem esse relacionamento, né, esse relacionamento íntimo, relacionamento sexual, e se é uma coisa ocasional, né, você não sabe qual é o compromisso que você está assumindo com aquela outra pessoa. É o que você falou, você não sabe o que que a pessoa, né, espera daquilo. Né, às vezes você fala: "Não, nós combinamos que é tudo, né, só questão E de às vezes a relacionamento pessoa está mesmo", cheia né. de esperança de E a pensar, pessoa está na cheia de hora eu vou esperança. convencê-lo, convencê-la, e acaba saindo lesada, né, sentimentalmente. Então essas questões do diálogo, né, do culto, da evangelização e o ensinamento do respeito, que nós temos que respeitar as outras pessoas, o sentimento das outras pessoas. Eu acho Eu que estou achando bonitinho que a Vanessa Estrela, a Bílio, obrigada pelas palavras de incentivo, amigo. Achei interessante que a Vanessa coloca aqui. Quando levamos nossos filhos à evangelização, a espiritualidade segue nossas crianças e as protege e a nós mesmos no seio da nossa família. E é verdade. A proteção vem integral, vem para todos, né? Isso é maravilhoso. perfeito. Flávia, eu, vou deixar aberto para suas considerações finais e depois para que você possa fazer uma prece para nós. Tá bom, minha amiga. Bom, eu acho, gente, acima de tudo, eu agradeço muito a Brahmi Nacional, que nos dá essa oportunidade maravilhosa desse diálogo. Agradeço, Yara, a sua parceria aqui. Acho que, em termos de consideração final, acima de tudo, é que a gente tem que. A gente tem. É difícil esse tem que, né? Porque parece uma coisa tão impositiva, mas é importante que nós reflitamos muito a respeito da importância do sexo na nossa vida, não banalizar, olhar de forma nobre a nossa troca de energia que a gente tem com o nosso companheiro, companheira, e cada vez mais que a gente persevere no bem, porque sem dúvida alguma, acima de tudo, Deus vê o que passa no íntimo de cada um de nós. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus. Irmão maior, agradecemos a vós a oportunidade de estarmos reunidos aqui em vosso nome, para ouvir os ensinamentos que nos foram deixados em vosso Evangelho de amor. Ajude-nos, Senhor, a direcionarmos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, para tudo aquilo que irá acrescentar, seja como engrandecimento moral ou intelectual. Ajude-nos a ser cada dia melhores, Mestre, a aproveitarmos todas as oportunidades de sermos úteis, de servir. Que o Senhor abençoe a nossa semana, ampare e ilumine a cada um que esteja neste momento assistindo a essa live. Abençoe os dirigentes, as autoridades desse nosso país, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.